18 de outubro, o dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Na live Vida para o Brasil, cada membro de nossa igreja, espalhado por todo o Brasil, vai receber um kit com 10 frasconetes de óleo consagrado. Um vai ficar com você, os outros 9 distribuídos para os amigos, para os vizinhos, colega de trabalho, para um familiar que mora em outra cidade, em outro bairro. E no dia 18, na hora da live, naquele momento especial, nós vamos trazer uma mensagem poderosa e vamos orar para a cura e libertação. Cada pessoa naquele momento vai receber a nossa orientação de como fazer para usar aquele óleo que está no frasconete e ungir as pessoas que estiverem ali em sua casa. Aquela pessoa de seu relacionamento que receber um frasconete vai, por sua vez, também ser orientado por você a convidar os seus vizinhos, seus amigos, seus familiares para participarem dessa live em sua casa. E no momento da oração, eu vou orientar como fazer para ungir aquelas pessoas que estarão ali. 18 de outubro, o dia do médico. O médico dos médicos vai operar nesta live Vida para o Brasil, que já se caracteriza na maior evangelização de todos os tempos. Deus operando, Deus curando, libertando e trazendo paz e vida para o Brasil. 18 de outubro, o dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Paz seja convosco. Você marcou o encontro com o Senhor Jesus e veio de encontro com Ele. A palavra diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Deus tem uma bênção preparada para mim e para você nesta manhã. Você que está em casa e nos assiste, Deus tem uma grande bênção preparada para você. E nesta manhã, Ele nos reúne para falar conosco, preparando e nos capacitando para nós avançarmos em um novo tempo, em uma nova época. Nós estamos escrevendo a nossa história, irmãos. E a nossa história tem que ter um fim na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, cheio da unção, do poder e da graça de Deus. Porque uma pessoa que não tem o poder de Deus, não tem a graça de Deus, esta pessoa é uma pessoa sem graça, sem alegrias. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Vem, Espírito Santo, que nós precisamos de Ti. Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 3 e versículo de número 4. As crianças estão sendo liberadas para o culto infantil. As irmãs já estão ali no corredor esperando. Deus abençoe as nossas crianças. Atos capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, que manhã maravilhosa o Senhor preparou para nós, para nos reunirmos aqui no culto presencial e também em casa. Que nós possamos nesta manhã sermos grandemente trabalhados, esclarecidos, e que possamos estar totalmente preparados para ser cheios da unção, do poder e da graça do Senhor. Tenha total liberdade para passear no nosso meio, falar conosco, revelar para nós, Senhor, que nós estamos prontos a ouvir. Te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Pode se assentar. Receberam poder do Espírito Santo. Certa vez, o Senhor Jesus disse para os seus: vai chegar a minha hora, vai chegar a hora que eu tenho que partir. Vai chegar o momento que eu vou voltar para o Pai. Mas deixo uma promessa. A promessa profetizada. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para estar com vocês a todo momento, dirigindo, morando com vocês. Vocês se tornarão templo do Espírito Santo, cheio do poder da unção e da graça. E quando nós abrimos a palavra de Deus, irmãos, nós encontramos aqui a realidade do que eu estou falando para você. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 18 em diante, a palavra do Senhor diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais,
Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Glória a Deus. O Senhor atuando na vida dos seus. O que significa é que nós não estamos sós. Nós temos a presença de Deus vivo junto conosco. Foi enviado o Consolador, o Espírito Santo, profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28. Confirmado o Evangelho de João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Joel, capítulo 2, versículo 28, nós vemos aqui profetizado no versículo 28 em diante: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aleluia. Então, irmãos, foi enviado o Consolador para estar conosco. E nós somos o templo do Espírito Santo. A ordem foi para os discípulos antes da partida do Senhor Jesus: não caminhem sozinhos, não se dispersem, permaneçam unidos. E a ordem foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Eu vou enviar poder no meio de vós. Não vos deixarei desamparados. Vou para o Pai e voltarei para vós. Teve uma época, irmãos, que o Espírito Santo
ele vinha e fazia a obra que tinha que ser feito. Ele queria ficar conosco, queria ficar aqui e não podia, voltava. E voltava, vinha, fazia a obra e voltava. Quando Jesus concluiu o trabalho, o plano de salvação, quando ele conquistou e ele foi para o Pai, ele cumpriu com a palavra. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Ele enviou o poder no nosso meio. E aqueles que estavam fracos, abatidos, e que permaneceram unidos, receberam o ânimo, receberam o poder, a unção e a graça enviada pelo Senhor. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, olha o poder de Deus. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O poder, a promessa, o Espírito Santo veio, foi enviado, e nós fomos privilegiados, porque a partir deste momento, a vida daqueles que se alinhavam com o Senhor, aqueles que se convertiam, aqueles que estavam na presença de Deus, aqueles que chegavam, eram revestidos deste poder, era revestido com a presença do Espírito Santo, do fogo de Deus. E a vida destas pessoas nunca mais era a mesma. As pessoas recebiam o poder e as pessoas se alegravam em fazer, em servir, evangelizar, debaixo da unção e do poder de Deus. Atos capítulo 1, o versículo de número 8, vidas transformadas. Receberam o poder, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Um povo diferenciado. Naquela época de medo, de perseguição, de luta, quem era revestido do poder de Deus, quem ficava debaixo do poder da unção e na presença do Espírito Santo, este povo tinha ousadia para pregar a tempo e fora de tempo, tinha ousadia para fazer a obra, tinha
a coragem de até mesmo se entregar à morte e não desistir, sendo fiel. O poder de Deus é essencial, irmãos. A presença do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos estar firmado, é essencial. A palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com as coisas mundanas. Não vos embriagueis com as coisas do mundo, com as coisas terrenas. Não vos embriagueis com vinho, o qual traz contenda, dissoluções. Mas a ordem é: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do poder de Deus. Nós precisamos deste poder, desta renovação, desta busca. Nós estamos entrando para um novo tempo. Houve um esfriamento, houve um impedimento na pregação, na evangelização, na busca pessoal. Muitos se esfriaram, mas é o tempo. Estava preparando a mensagem, o Espírito Santo estava me inspirando, dizendo: é o tempo de buscar. É o tempo de se revestir, é o tempo de se encher do poder, da unção e da graça e deixar de ser sem graça. Tem um povo sem graça, perdeu, não busca, não ora, não jejua, não faz mais nada e quer estar firmado. Pastor, uma vez cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo para sempre? Não. A palavra diz: não apagueis o Espírito Santo. Não brinca com o poder do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Você pode deixar de ser o templo. Sério, pastor? Claro. Eu vou dar um exemplo: Sansão. Deus usava, o Espírito Santo vinha, e o Espírito Santo atuava, e o Espírito Santo ia, e quando precisava, voltava e fazia a obra. E ele, confiantemente, que não perderia, brincou com o poder, brincou com a graça. Até que um dia entristeceu-se o Espírito Santo, e o Espírito Santo saiu da presença dele. E ele, quando precisou novamente, o Espírito Santo já não estava atuando mais. E aí se perdeu. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, tudo se fará novo, porque o Senhor nos renova a cada manhã, Senhor.
liberando poder, força, paz, alegria, nos dá direção. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Seja o adorador, a adoradora do Senhor. Coloque-se à disposição. Ainda que está na falha, ainda que está no pecado, ainda que está balançado, caído até, o Senhor te levantará, o Senhor te ungirá, te revestirá, te capacitará e te enviará. Porque Ele tem o prazer quando nós o buscamos, quando nós o reconhecemos, quando nós temos gratidão, quando nós buscamos e oramos, Ele responde e Ele vem no socorro, bem presente. Então, irmãos, eles se reuniram na obediência, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Lá naquela busca, naquela espera, havia pessoas ali enfraquecidas, tristes, ali desanimadas, mas até o momento em que veio um vento, veio um poder, inundou aquele lugar, e todos foram revestidos do poder, da unção. Todos estavam sendo ali capacitados para serem enviados, para que o Evangelho chegasse até nós. Se eles não tivessem pagado o preço de buscar a presença de Deus, hoje nós estaríamos comprometidos, até acho que nem existiríamos, porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos, diz a palavra. Então, irmãos, eles não desistiram, e tudo mudou na vida deles. Então, irmãos, qual é a revelação nesta manhã para você que está em casa, para você que está no culto presencial? Não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Nós temos que dizer: Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, eu preciso de Ti. Ele é aquele que gera o caráter de cristão em nós. O Espírito Santo é bem-vindo. Ele é aquele que gera o caráter de cristão em nós. O Espírito Santo traz o fogo de Deus, o fogo que é o instrumento de limpeza e purificação. O fogo de Deus também é símbolo de energia, força, poder, que gera autoridade e unção, um instrumento de Deus para queimar o pecado, a carnalidade e limpar a vida, e também dá força para resistirmos às ciladas e astúcia e o avançar do diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quem? Quem tem o poder, a unção, a graça, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e o fogo. Eu estava preparando a mensagem. Deus estava falando
comigo. Você e o seu povo, o povo que você conduz, precisa do trabalhar, do agir, da presença do Espírito Santo. Levanta sua mão e diga: eu preciso do poder, da unção e da presença do Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo agora? O inferno está tremendo. Esse tipo de mensagem está caindo no esquecimento. Uma nova era, um novo tipo de evangelho está sendo levantado. Ainda eu falava, ainda de manhã, tudo muda, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Uns vão confiar em carros, outros vão confiar em cavalos, mas nós que cremos e temos a presença do Espírito Santo, faremos menção no nome do Senhor. Não nos embaracemos com as coisas visíveis. Então, irmãos, o Espírito Santo gera autoridade, gera poder, quebra a carnalidade e amarra as forças do inimigo e tira de circulação. Preste atenção, igreja, nesta mensagem. O Espírito Santo traz a autoridade de Deus. Vida cheia do Espírito Santo gera convicção e fé para o seu povo. O Espírito Santo nos dá também segurança na interpretação das Escrituras. Quando nós abrimos a palavra de Deus, no Evangelho de João 14, Evangelho de João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tenha o hábito de conhecer a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O crente não pode ser um crente preguiçoso. Crente preguiçoso vai ter com a formiga. A formiga é o símbolo do trabalho, da seriedade, da união. Elas trabalham na visão, unida, e soma. 2 vezes por ano sai formigueiros. Quem conhece insá? Formigão grandão de asa e sai voando. Aquilo ali é um enxame que sai de dentro daquele cupinzeiro lá e sai aquele monte, esparrama. E aonde cai, eles tiram a própria asa, eles se instalam naquele lugar. E ali eles cavam, e ali eles declaram ali um local aonde vai sair outros formigueiros. O Evangelho chegou até nós porque lá atrás houve um povo fazendo o trabalho do insá,
do formigueiro. Matavam um, aparecia 1000. Por que o formigueiro não acabou até hoje? Porque as pessoas matam um formigueiro aqui, sai outro ali, sai outro lá, porque os insás espalhou. O povo de Deus, por que o povo de Deus se multiplica? Porque busca o poder, a unção e a graça, se capacitam e são enviados. E aonde se estabelece, ali forma um grande povo, uma grande multidão que se espalham e forma outra grande multidão e assim se multiplicam. O Senhor, Ele quer que nós se multipliquemos debaixo do poder e da graça. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, o versículo de número 8. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Pedro negou Jesus. E todos eles estavam reunidos lá e foram cheios do Espírito Santo. Depois daquele revestimento, daquele trabalhar de Deus, todo aquele povo se espalhou. Os 120 que estavam lá se espalharam. E quando saiu Pedro e João, caminharam um pouquinho, passando na porta chamada Formosa. Ali havia um coxo que ali pedia esmolas. E aquele coxo estendeu as mãos pedindo a esmola. Aquele homem que negara Jesus e que agora revestido do poder, da unção e da graça, os dois ali, Pedro e João, olharam para aquele homem, imagino eles cheios da vontade de fazer. Porque quando nós nos enchemos do poder de Deus, nós temos vontade de fazer. Eles olharam para aquele homem, tiraram a incredulidade que existia, já não existia mais, estava o poder do Espírito Santo. Olha para nós, a tua vida vai mudar, viu? Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isto nós te damos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta e anda. Tomou pela mão, imagina aquele coxo, deu um salto, imagina os músculos, os nervos, os tendões se ajustando, e ali o fortalecimento chegando, e ele se pondo em pé, e ali glorificando com alegria, que só o Espírito Santo pode encher uma pessoa, e saiu. E todos se maravilharam, todos olhavam. Não era ele, é ele, né? Mas olha o que aconteceu. Poder, unção e graça faz com que as pessoas creem e recebam. E querem o que nós temos. Está compreendendo, igreja? Então nós precisamos de Deus.
Levanta sua mão e diga assim: Espírito Santo, eu preciso de ti. Amém. E quando nós aceitamos esse poder, esta unção, o Espírito Santo vem em nós e nos tornamos o templo dele. Olha que maravilha, irmãos. Você é o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. E as coisas começam a acontecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ele habita em nós, que abrimos a nossa vida, o nosso coração, para Ele vir e morar, estar conosco constantemente. Casa do Senhor exige reverência, irmãos. Existe reverência, cuidado. O Senhor, Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. O Espírito Santo, Ele não vai permanecer em um lugar que não o reconheça, que não seja grato e que não tenha vida transformada e que não tenha a busca do poder, da unção, da consagração. Ao longo da Bíblia, percebemos Deus separando para si um povo através de um chamado. O Senhor chama o povo para se aproximar dEle, que Ele quer fazer a mudança, Ele quer fazer o renovo. Eu fico maravilhado quando eu vejo aquela passagem: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu quero ser o Senhor teu Deus, que cuida de você, que seja uma pessoa santa. Santo é uma palavra definida como uma pessoa intacta, isento de paixões pecaminosas, piedoso, uma pessoa aceitável a Deus, que não tem impedimento nas suas orações. Todas essas definições podem ser aplicadas ao homem. E nós conseguimos trazer isso para nós. A única coisa que nós não conseguimos trazer para nós é a inocência e a virtude intacta, porque o homem pecou. Mas a terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo, o homem tem o direito adquirido de dizer: vem, Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu quero ser dirigido por ti, Espírito Santo. Eu quero ser guiado por ti em toda a verdade. Eu não quero embaraços para a minha vida. E essa pessoa, essa terceira pessoa da Trindade, vem
e faz parte da nossa vida, para que Deus possa revelar em nós. E nós passamos a ser o representante de Deus, Deus agindo em nós. Pessoas olham para aquele homem, para aquela mulher cheia do Espírito Santo e da unção, e ela diz: essa pessoa pode orar por mim, e eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ser restaurado. Olha que maravilha, irmãos. Então, nesta manhã é o alerta de Deus para mim e para você, é o alerta de Deus. Não vos embriagueis com as coisas que embaraçam. O Espírito Santo não vai habitar num templo sujo. Então não se embaraçam, se limpam. Se encham do poder. E sejam unidos no amor, na compaixão, na distribuição, no cuidado. É o tipo de povo que o Senhor nos recomenda ser. Olha, quando nós abrimos a palavra de Deus, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 46 e 47. 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós temos que desejar ser um canal de bênção. E para sermos um canal de bênção, nós precisamos da presença do Espírito Santo, cheios da presença do Espírito Santo. Vem aqui o Ministério do Louvor, eu quero orar e eu quero apresentar a tua vida, a minha vida, na presença de Deus. Coloque-se em pé. Vem, Espírito Santo, eu preciso de ti. Amanhã que o Senhor preparou para nós nos renovarmos e se encher do Espírito Santo. Ele vai passear no nosso meio, como sempre tem feito, e vai trazer renovação e fortalecimento, para que nós possamos entrar nesse novo tempo, passando de fase e glorificando a Deus, continuando sendo o servo, a serva fiel ao Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de ti. Tudo que nós fazemos para estabelecer o reino de Deus, nós fazemos debaixo da tua unção, do teu poder, da tua graça. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, inunda o teu povo. Levanta o teu povo, Senhor, para o trabalho, para a evangelização, para anunciar,
para ser a testemunha viva, a tempo e fora de tempo. Nós te amamos, nós te adoramos, ó Senhor, e agradecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso em que falastes conosco. Tínhamos muito mais para falar, mas nós temos o tempo limitado. Mas continue atuando no nosso meio, Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós te apossamos da tua unção, nós te apossamos da tua cura, da tua libertação, da tua paz, da tua alegria. Nós nos reunimos e nós louvamos a ti, glorificamos a ti, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, sê conosco a cada dia. Sê conosco neste dia, Senhor, neste domingo. Sê com a nossa família, o povo de Deus, e aonde quer que está chegando, Senhor, esta mensagem, ali inunde o teu poder, a tua unção, Espírito Santo. Senhor, nós queremos nos despedir nesta manhã, nós queremos retornar, Senhor, para os nossos afazeres, retornar para nossas casas, com o teu poder, unção e a graça sobre as nossas vidas. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, se conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, paz seja convosco.